Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal Impactos da Oração. Louvado seja Deus que nos trouxe hoje mais uma mensagem aqui no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram. E consigo também ali estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertando-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem é bem conhecida, né? Quando os discípulos ali, eles deixam toda a calma, eles deixam toda a tranquilidade ser vencida pelo medo de o barco naufragar. Mas o mestre estava lá no barco, né? E onde Jesus está, o barco não afunda, por mais que as tempestades venham. Jesus é aquele que acalma todas as tempestades e não permite que os nossos barquinhos venham a afundar, não é verdade? Então, quando ele diz assim: Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Então a gente consegue tirar uma lição aqui, que quando nós realmente andamos em fé, nós não vivemos com medo de resultados, medo de circunstâncias. Então, se estamos andando com medo, não estamos andando em fé, nós não estamos agradando a Deus. Porque a palavra de Deus diz assim que é necessário que a gente tenha fé, né, para agradar a Deus. Então, tem um versículo que fala sobre isso, que para a gente se aproximar de Deus, a gente precisa crer que Ele existe, a gente precisa manifestar a fé e ver os resultados nas nossas vidas, sentir esse grande amor, sentir essa grande proteção de Deus. E a gente também vai conseguir repassar essa certeza para outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, o amor é uma outra arma muito poderosa que lança fora todo medo, porque também existe um versículo que fala isso, que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Então, juntando o amor e juntando a fé, que é a certeza das coisas que se esperam, então a gente não tem mais motivo para andar por aí cheio de medo, né? Sempre achando que o pior vai acontecer. Quando nos deparamos com uma situação difícil, sabemos que aquilo é para o nosso crescimento. Então, em fé, nós atravessamos as situações difíceis e crescemos em Deus. Nós precisamos ter essa certeza de quem somos, nós precisamos ter essa certeza de quem é o nosso Senhor, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E assim nós poderemos andar dia a dia em fé, em amor, cumprindo os mandamentos, cumprindo os ensinamentos e vivendo realmente de vitória em vitória. Mas é claro que só tem vitória quem teve uma luta, e aí a luta foi vencida, a gente dá esse título de vitória, de vitorioso. Então quem está ali na calmaria da vida não está vencendo nada, não está aprendendo nada, está um marasmo completo. Então a gente precisa sair do conforto, a gente precisa sair da mesmice, né? E abraçar conquistas, e abraçar realmente situações que nos trarão crescimento pessoal, crescimento emocional, crescimento espiritual. E a base de tudo isso, né? Amar a Deus acima de tudo, amar as pessoas, compreender, respeitar, orar por pessoas. Isso é demonstrar amor. Então,
A gente faz tudo que está no nosso alcance da melhor maneira, e o nosso Deus, que é poderoso para fazer tudo que nos parece difícil ou impossível, né? Ele fará. Então ele acalma o vento, ele acalma o mar. Tudo isso era impossível para os discípulos, mas não para ele aqui na pessoa de Jesus Cristo. Aqueles homens estavam apavorados, mas Jesus ele deu um comando tão simples, mas ele falou com tanta fé e certeza que aquilo aconteceu. O que Deus colocava no coração de Jesus, que fazia ele ter e falar com tanta fé e certeza. O que Deus colocava no coração de Jesus? Porque Jesus ele sempre se afastava da multidão e ele ia buscar a Deus sozinho, né? E hoje as pessoas do mundo, elas ensinam solitude, né? Falam palavras bonitas, mas Jesus já buscava a solitude. Jesus já buscava intimidade na oração. Ele buscava Deus no secreto. E o que Deus revelava para ele? O que será que Deus falava com ele que ele deixava Jesus com tanta certeza em seu coração? O que Deus realmente manifestava na vida de Jesus no particular, no íntimo, que ele conseguia essa irradiação, né? Ele emanava isso tudo, então ele tinha poder, ele tinha virtude. Mas Jesus, ele falou uma coisa linda para os discípulos: vocês farão obras até maiores do que as minhas. Então, se Jesus não é mentiroso, então significa que um discípulo dele é capaz de fazer obras tais como as dele e até maiores. É que nós somos mortais, nós acabamos não acreditando nisso, nós não colocamos isso em prática. Mas existem algumas pessoas que têm mais ousadia no espírito e conseguem manifestar obras de cura no corpo físico de pessoas assim, diante dos nossos olhos, realmente fazer uma pessoa de cadeira de roda se levantar. Isso existe na vida real, mas é 1 em 1 milhão, porque as pessoas não têm fé para isso. Então, quando nós nos retirarmos como Jesus constantemente e ficar a sós com o Pai e buscarmos nele, nós também teremos essa resposta como Jesus teve. Nós faremos obras grandes nessa terra, mas se isso estiver verdadeiramente no nosso coração, porque não pode ser da boca para fora e não pode ser semente rasa, ela vai ter que realmente se aprofundar, criar raízes para depois crescer e ser uma planta realmente fortalecida em Deus. E isso nós, né, sendo representados aí como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, e essas parábolas que Jesus sempre nos trazia para trazer assim de uma maneira mais simples de compreensão, né, falar dessa maneira por parábolas. Então, esses atos, essas grandes obras de Jesus, elas vinham porque ele era realmente ligado ao Pai. E se nós, tendo ele como nosso mestre querido, nós também ouvirmos as palavras dele e colocarmos isso de uma maneira interna, bem aprofundada, né? Nós criaremos raízes e realmente conseguiremos realizar obras nessa terra. E a nossa palavra, não só por falada, mas pela nossa própria vida como testemunho. E muitas pessoas crerão em Deus através de cada um de nós, na nossa simplicidade. E o que eu queria deixar como mensagem, né, nessa manhã seria isso. E agora eu quero orar, pedindo ao Senhor que nos cubra com esse nível, né, de fé, de poder, de ação mesmo para fazer acontecer. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço agora por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Sem a tua palavra, Pai, como uma base de fé, nós não seremos alicerçados e as nossas orações seriam muito vãs, Pai. Então, aqui, Pai, sobre esta palavra, Senhor,
e nós colocaremos essa palavra como uma rocha firme em nossos pés. Nós te pedimos, Senhor, venha ter conosco na intimidade, no secreto, em nome de Jesus, quando nós dobrarmos os nossos joelhos, Senhor, buscando pelas pessoas que amamos. Responda-nos, Senhor, com o teu poder e a tua grandeza, em nome de Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor nos ama de uma maneira que nós não podemos mencionar, nós não podemos medir. Tão grande é o teu amor, Senhor, que tudo que o Senhor fez de mais lindo, o Senhor fez antes de nos colocar aqui. Isso significa o tanto que o Senhor se importava conosco, o quanto o Senhor queria que nós fôssemos felizes nessa terra. Mas em algum momento a maldade que entrou no mundo nos afastou das tuas grandes bênçãos, da sua graça. Mas o amor do teu Filho Jesus Cristo nos une novamente e faz essa ponte direta entre nós e o Senhor. Obrigada, Deus, pelo teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigada, Deus, por ouvir as nossas orações e nos responder. Obrigada, Deus, por cuidar das pessoas que amamos, Pai. Perdoa os nossos erros e as nossas falhas, porque infelizmente, enquanto nós estivermos aqui, nós colheremos os frutos daquele nosso plantio. Por isso eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus, liberta pessoas de vícios, Senhor, que destrói o nosso corpo e traz enfermidade. O álcool, Pai, o cigarro, o alimento que é ruim, ultraprocessado, que tem muito aditivo químico, Pai, em nome de Jesus. Isso tem viciado pessoas. Pessoas têm buscado prazer no alimento, no álcool, no cigarro, nas drogas, Senhor. Em nome de Jesus, liberta, Pai. Liberta alguém da família, Senhor, de quem está aqui nesse momento orando junto comigo. Liberta a própria pessoa, Senhor, que tiver em algum vício. Em nome de Jesus, que nós possamos ter prazer no Senhor, prazer na oração, prazer no louvor, alegria realmente de viver na Tua presença numa maneira plena, amando as pessoas, cuidando das pessoas, cuidando daquilo que é nosso, fazendo o nosso trabalho no dia a dia com amor, sem negligência, mas fazer, Senhor, como se fosse para o Senhor, assim como a Tua palavra nos ensina. E isso vai trazendo gratidão, alegria no nosso coração, vai transformando os nossos caminhos, porque nós não podemos fazer sem a Tua ajuda, mas o Senhor também não pode fazer se nós não estivermos alinhados aos Teus ensinamentos, se a gente estiver andando na contramão da Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra traz algumas leis, e a lei da semeadura, ela é clara, tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher, porque Deus não se deixa escarnecer. Oh Deus, liberta pessoas de vícios, Senhor, em nome de Jesus, para que haja mais saúde, Senhor, nessa população, Pai, em nome de Jesus. Eu peço, eu creio, Senhor, que toda oração, ela é muito eficaz naquilo para que ela realmente é feita. E eu peço agora por libertação, por cada família, cada pessoa que entra em contato com esse canal e ouve essa oração e recebe a Tua palavra no coração. Em nome de Jesus, Senhor, liberta os meus entes queridos, liberta, Senhor, em nome de Jesus, os meus vizinhos, liberta, Senhor, em nome de Jesus, toda essa nação, dessa escravidão que só traz morte, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Obrigada, querido, por você ter estado comigo até aqui, um grande abraço e até a nossa próxima oração.